Vamos falar então sobre fontes históricas. Nós vimos no vídeo anterior que a história é a ciência que estuda o passado. Tudo que aconteceu antes do tempo presente é entendido como passado, e é a história que estuda o passado. Como é feito esse estudo? Nós vimos no vídeo anterior que existem historiadores e arqueólogos, que são profissionais estudiosos que buscam investigar e interpretar as coisas que aconteceram no passado e assim construir uma narrativa de como era a vida, de como as pessoas se relacionavam, o que elas faziam. Bom, vamos nos perguntar agora, como os arqueólogos e os historiadores conseguem descobrir o que aconteceu no passado? E o livro nos traz a seguinte resposta. Os arqueólogos e historiadores, eles buscam os vestígios. Vestígios de civilizações passadas. Vamos entender isso. Nós temos os elementos naturais e os elementos culturais. Os elementos naturais são aqueles trazidos pela natureza. Uma árvore, uma rocha, um rio. E temos os elementos culturais. Os elementos culturais são construídos pelos homens, fazem parte da cultura. Os vestígios que os arqueólogos e os historiadores procuram fazem parte, são os elementos culturais. Tudo aquilo que o homem construiu. E aí pode ser um machado feito com uma pedra, pode ser um instrumento de caça feito com um chifre de um animal, um cesto de barro, ou um colar feito de ossos. Enfim, tudo o que foi feito pelo homem, criado pelo homem, construído em algum momento da história pelo homem e depois foi abandonado, com o passar do tempo foi deixado, acaba se tornando um vestígio, se torna uma prova de que um homem passou por ali, construiu alguma coisa e foi embora. O livro traz para nós alguns exemplos desses vestígios. O que podem ser? Olha só, instrumentos feitos de ossos, pedras, vasos de cerâmica, cestos, restos de fogueira e adornos. Observem aqui essa imagem. Uma mocinha, né, e um rapaz, eles estão cavando o chão. Com todo cuidado, estão fazendo uma escavação, procurando ali vestígios, restos de utensílios fabricados por homens. Ao encontrar um vestígio, por exemplo, um vaso de cerâmica, os historiadores e arqueólogos conseguem olhar para esse objeto e fazer uma medição. Em que tempo que foi construído? Qual é a idade desse objeto? Qual é a tecnologia que foi usada para construir esse objeto? E com base nessas informações, eles conseguem dizer quanto tempo tem aquele objeto, quando que foi construído, quando que foi abandonado. Eventualmente eles podem dizer, olha, nesse local havia uma tribo, ou nesse local aconteceu uma guerra, porque foram encontrados muitos instrumentos de guerra. Esses vestígios encontrados em escavações são chamadas de fontes históricas. Então, quando um arqueólogo descobre um local onde é possível encontrar muitos vestígios, esse local é chamado de fonte histórica. A partir do estudo dessa região, consegue-se descobrir muitas coisas sobre o passado. Vamos adiante. Vou dar alguns exemplos para vocês. Aqui nós temos uma réplica de um calendário produzido pelos astecas.
Quando os historiadores e arqueólogos encontraram essa peça, essa é uma réplica, mas existe a peça original, entalhada em pedra. Eles começaram a estudar a história do povo asteca, as lendas, os costumes, a literatura do povo daquela região do México e perceberam que conseguiram descobrir que essa pedra entalhada é um calendário igual, parecido com esse que nós usamos. Nós usamos esse calendário que tem janeiro, fevereiro, março, segunda, terça. Nosso calendário é um calendário lunar. Ele é contado pelas fases da Lua. Vocês já devem ter visto isso na aula de ciências. Esse calendário asteca era um calendário solar. Então ele era baseado no ciclo do Sol. E com base nessa pedra entalhada, nesse calendário solar, é possível descobrir muitas coisas sobre esses povos. Por exemplo, que uma das divindades dos astecas era o Sol. Além disso, é possível interpretar que existiam costumes religiosos e hábitos alimentares, porque esse mesmo calendário também era utilizado na agricultura para determinar o momento certo de plantar, o momento certo de colher, o momento das chuvas. Com base nessa fonte histórica, que é essa pedra entalhada, é possível contar a história, descobrir fatos sobre a história do povo do México. Além disso, com esses vestígios, com essas fontes históricas, é possível descobrir como as pessoas se vestiam, como elas se divertiam, elementos da escrita, a partir do estudo das palavras, do alfabeto, das letras, da arte, as esculturas, os ornamentos e, inclusive, o modo de produzir. As ferramentas que eram utilizadas na agricultura em um período e em outro período, tudo isso pode ser interpretado a partir desses vestígios encontrados pelos arqueólogos e os historiadores. O livro traz também mais duas palavras importantes, que são as fontes materiais e as fontes imateriais. Fontes históricas materiais. Material, tudo aquilo que tem matéria, que pode ser tocado. Então, por exemplo, pedras talhadas, utensílios domésticos, brinquedos, documentos escritos e construções. Todos esses objetos materiais são fontes históricas que ajudam a contar a história, o passado da sociedade. E temos também as fontes imateriais, que é aquilo que não pode ser tocado, não tem matéria, mas existe. Por exemplo, uma música, uma lenda, uma tradição, um costume, um tipo de alimento. Tudo isso são elementos culturais e materiais que vêm passando de uma geração para outra geração, sendo transmitido oralmente, e com base nessa informação é possível entender como era a vida no passado. Aqui eu trouxe para vocês 4 imagens, elas não estão no texto, mas eu quero discutir com vocês aqui a função do historiador e do arqueólogo. Bom, aqui nós temos uma imagem, não sei se vocês já ouviram falar, é a Biblioteca do Vaticano. Essa biblioteca é a maior do mundo e tem a maior quantidade de livros históricos do mundo. Livros, inclusive, que são proibidos. Somente o pessoal lá do Vaticano que pode ler esses livros. E outros livros que podem ser vistos. Os historiadores e arqueólogos vão nesse local, porque esse local é uma fonte histórica material, pois tem muitos livros. Esses livros antigos contam como era a vida das pessoas no passado, quanto elas sabiam sobre ciência, sobre religião, como era a escrita, como eram as casas, como os arquitetos e engenheiros desenhavam as casas. Então, esses livros antigos,
eles contam a história do passado, e é o historiador que vai nessa fonte histórica material coletar essas informações. Uma outra imagem que eu trago para vocês aqui é da fim do ano na Globo. Acredito que todos vocês já devem ter visto. Todo fim de ano na Globo tem aquela retrospectiva, tudo o que aconteceu no ano, uma reportagem. Essa reportagem ela é elaborada por um historiador. Esse historiador vai observar tudo o que aconteceu no ano. Reportagem de jornal, uma novela, um filme, um jogo de futebol, um acontecimento político, uma tragédia ambiental. Todas essas informações fazem parte de uma fonte histórica material, porque está registrada em vídeos, em jornais, em revistas, em imagens. E esse historiador pega toda essa história, todas essas informações e constrói uma narrativa, a retrospectiva do ano 2020. E conta a história, o passado de 2020. Tudo bem? Uma outra imagem que eu trago para vocês entender a história, o passado, os historiadores, é a cápsula do tempo. A cápsula do tempo é uma espécie de caixa, onde você coloca uma reportagem de jornal, uma carta, coloca um objeto tecnológico, um celular, você pode colocar um brinco, pode colocar um carimbo, você pode colocar uma caneta, você pode colocar diversos elementos, diversos objetos que fazem parte do presente. Coloca nessa cápsula, tampa ela, lacra e deixa ela fechada por 500 anos, 300 anos. E daqui 300 anos, um historiador vai abrir essa cápsula e vai falar, olha, no ano 2021, o celular era dessa forma, eles utilizavam esse tipo de caneta e esse tipo de brinco, esse tipo de objeto. Aqui tem uma reportagem do jornal que conta algo que aconteceu em 2021 e a escrita era feita de tal forma. Então, as informações que ficam dentro dessa cápsula, elas são informações históricas que vão ser vistas no futuro por um historiador que vai olhar para o nosso presente e vai contar a nossa história. E aqui, para finalizar, eu trouxe a imagem de um rapaz com um caderno, e esse caderno pode ser o caderno de vocês. Pode ser utilizado no futuro por um historiador que vai usar as coisas que vocês escreveram, o tipo de tinta, o papel, para contar uma história do passado. Então, vocês têm aí na casa de vocês uma fonte histórica material, que é o seu caderno. O texto traz, então, outros tipos de classificação de fontes históricas. Temos as fontes escritas, que são documentos, cartas, livros, certidão de nascimento, diário, escrituras, relatos de viagem. São fontes históricas escritas. Temos também as fontes visuais, imagens, pinturas, fotografias, arte rupestre, filmes, enfim, imagens que contam uma história, fontes visuais. E temos as fontes orais, que são produções sonoras, música, cantiga, lendas, discos, entrevistas gravadas, depoimento de pessoas. São fontes históricas que são gravadas em áudio e podem ser reproduzidas e estudadas, observadas, e a partir dessas fontes orais é possível interpretar o passado e descrever como era a vida em determinada época.